Olha, não era o meu sonho, nem de menino, nem de adolescente. Eu escolhi para ser geógrafo no primeiro dia de aula na universidade. No primeiro dia de aula colocaram as notas no corredor e eu, com muito medo de não ter passado, cheguei lá, tinha realmente passado. Então, embaixo do papel das notas estava escrito assim: segunda-feira venham com um traje de excursão de campo para fazermos a primeira aula no terreno. E aí, então, eu, no primeiro dia das aulas, eu fui para subir para fazer uma excursão de campo, né? Então, quando eu fiz uma primeira excursão para o interior de São Paulo, eu fiquei extasiado, sabe? De conhecer a natureza e tal. Eu achei que eu gostei de ler a paisagem mais do que ler livros sobre história e tal, né? Então eu fui por causa da história para a USP e no fim me tornei geógrafo. Que características tem que ter essa garotada que está nos escutando, que ainda não escolheu uma profissão? Que característica é fundamental para ser um geógrafo? Eu vou ser bem sincero. Os prefeitos do Brasil inteiro, via de regra, colocam só um engenheiro e um economista. E aquele que é o típico pesquisador para conhecer o território do município não é colocado. Então acontecem as piores coisas por causa disso. Os prefeitos querem apenas que se criem prédios altos, mais gente, mais escritórios, etc. E com isso ganhem mais impostos. Lá no lugar em que eu moro, fizeram prédios de mais de 150 metros de largura, com 8 andares, vão ter 400 escritórios. Eu estou ficando encarcerado na pequena rua de um bairro verde que se chamava Granja Viana no passado. Eu critico profundamente o projeto sem perceber a mobilidade da população. Uma vez um engenheiro famoso e muito agradável disse lá numa reunião da AGB, da nossa Associação dos Geógrafos Brasileiros, que me façam um projeto, qualquer que seja, indicado para uma alta montanha, para uma alta colina, para uma serrinha, para uma planície, e eu faço a construção. Essa frase marcou a minha vida, porque o problema não é ter projeto de qualquer tipo para qualquer lugar. O problema é saber se os projetos vão ser úteis para o conjunto da população e não para alguns neocapitalistas. E qual que é a sua maior paixão? Olha, já que você pediu para falar, a minha maior paixão é tentar ver se as universidades tornam-se interdisciplinares e não apenas um professor pensando em química, outro em física, outro nisso. E essa interdisciplinaridade tem que ser a serviço de nosso país, do todo do Brasil, né? E para isso seria necessário que os geógrafos moços soubessem que vão ter um lugar dentro da administração geral do país. Então, eu acho que se o governo federal tivesse mais conhecimento das coisas, deveria normalmente dizer que toda prefeitura tinha que ter um ou mais geógrafos para estudar o território municipal, né? E eu acho que se eu pudesse um dia conversar com a dona Dilma, que eu aprecio muito, né, Dilma Rousseff, eu ia dizer exatamente isso para ela. E sei que ela ia entender, tá bom? E se uma última perguntinha, se o senhor tivesse que fazer uma rápida retrospectiva na sua cabeça sobre a sua vida, assim, que momento de tudo que o senhor viu foi mais emocionante? Bom, o meu maior interesse na vida foi ter conhecido o território brasileiro na sua maior parte, embora nunca tenha a estupidez de dizer que eu conheço a Amazônia inteira. Mas eu conheço as sub-áreas da Amazônia para fins de planejamento. E gostaria muito que os alunos, né, fossem para esses
diversas sub-áreas para entender como é que é a região, a sua topografia, as condições da sua natureza, se é floresta sempre, se tem algum mini bioma, e também conhecer como é que está a população, como é que ela vive, como é que é o emprego na região, as dificuldades em termos de médicos, em termos de atendimento cultural, as escolas, etc. Tem gente lá do sul que faz visitas às escolas, né? É um grupo chamado Vagalumes. Eles vão para as escolas do leste da Amazônia e ficam conversando com os professores sobre os problemas que eles enfrentam na educação. E um dia eu fui convidado a ir até Atibaia, numa grande empresa lá de hoteleira, espécie de parque hoteleiro, né? Uma espécie de que eles chamam de fazenda-parque. E quem é que estava lá? Grupos de todas as escolas que as duas moças dos Vagalumes conheceram na Amazônia. Então, essas pessoas que fazem uma interação cultural e humana, para mim, estão no meu coração. Agora, para responder para a senhora as coisas que eu mais gosto, eu gosto da mocidade universitária brasileira, tenho confiança nelas em relação ao futuro, se é que os governantes atenderem a certas situações. Nós somos um país que precisamos desesperadamente de planejamento e não temos planejadores e nem a noção de interdisciplinaridade que faça estudos básicos para planejamento nas universidades. Então tem muita coisa a fazer de cima para baixo, tá certo? Outra coisa também que eu admiro muito são as crianças. Viu? Se eu tivesse que voltar a trabalhar, eu não ia trabalhar muito com os adultos e até mesmo com as moças. Eu iria trabalhar com as criancinhas que eu vejo correndo atrás das mães em toda parte desse país. Eu adoro a criança, viu? A criança tem a condição de ser inocente. Depois de um certo tempo, a gente, por mais que não queira, já fica um pouquinho danado. A minha netinha, que é uma admirável, né? Ela, por exemplo, estamos aqui no conjunto, depois ela vira assim, mãe, deixa eu falar. E a mãe continua falando, ela gaúcha fala bastante. Aí ela diz, mãe, deixa eu falar. E ela quer entrar no meio da conversa dos grandes, né? E às vezes, quando ela está isoladinha comigo, ela diz, hoje vai chover, pai, vou, porque tem nuvens negras no céu. Coisas lindas, né? E outras coisas mais que ela fala que eu não sabia que crianças estão tão ladino como estão, né? E é geral, não é? A criança, tanto da favela quanto dos bairros carentes, ela está hoje num nível muito melhor do que no meu tempo. Eu, no meu tempo, lá em São Luís do Paraitinga, enquanto minha mãe fazia costuras e coisa para vender na lojinha do meu pai, eu, pequeno, até 6 anos, eu ia jogar bolinha nos buraquinhos em forma de L que a gente tinha no chão da rua, né? Então, não dá para comparar a mocidade, a criança do passado com a de hoje. Hoje tem a televisão. Ah, outra coisa, fico o dia inteiro na televisão fazendo joguinhos, né? E precisa de um certo cuidado, porque não é bom ficar tanto tempo no computador, desculpa, eu falei televisão. E além disso, tem que diversificar um pouco as atividades. Mas eu já percebi uma coisa, quando elas saem para ir numa fazenda, hotel fazenda ou numa pousada qualquer, elas ficam ultra satisfeitas. É preciso lembrar disso, diversificar a atenção das nossas criancinhas, homens e mulheres do amanhã.